De Nazaré é um modelo perfeito de família. E Deus nos deu uma família humana para que a gente pudesse contemplar nesta família um modelo perfeito de família. A presença de Maria e a presença de José nesta família nos ensina como nós devemos ser pais e mães. Se nós queremos exercer bem a nossa paternidade e a nossa maternidade, nós devemos aprender com este modelo perfeito de família. Quando nós recordamos aquilo que a palavra fala sobre José, a gente percebe que a palavra reconhece neste homem diversas virtudes. Deus escolheu José para que ele pudesse realmente cuidar da família de Nazaré, exercer a paternidade, cuidar de Jesus e da sua esposa, ser o guardião da família, ser a segurança daquela família. E José, nos poucos relatos que a Sagrada Escritura falam sobre a sua vida, mostra que ele exerceu muito bem. Quando descobriu que Maria estava grávida, ele, mesmo não compreendendo o mistério de Deus, ele escuta a Virgem Maria e ele, num primeiro momento, pensa em abandoná-la, assumindo a responsabilidade daquela gravidez. E quando, em outro momento, ele está adormecido, em sonho, Deus comunica o grande mistério que ele não era capaz de compreender, que Maria, de fato, tinha recebido uma dádiva, um grande dom de ser a mãe do Salvador, e a ele Deus confiava Maria e José. E quando no sonho ele reconhece que Deus falou consigo, ele cumpre aquilo que Deus tinha confiado a ele, e ele cuida daquela família. A Virgem Maria também, quando visitada pelo anjo, escuta o que Deus havia falado para ela através do anjo, ela se coloca totalmente disponível a Deus, disponível para realizar o projeto divino, disponível para que se cumprisse o mistério de Deus. Assim Maria se colocou. Portanto, nessas duas figuras, José e Maria, nós temos realmente modelos para o exercício da nossa paternidade e maternidade. E naquela família, a presença, a centralidade do menino Deus. Na nossa família, é preciso que a centralidade de Deus, ela realmente aconteça. Deus esteja no centro dos nossos lares. Os maiores problemas que nós temos nas nossas famílias é a falta de Deus. E se você for perguntar para as pessoas dessas famílias, elas vão dizer: não, mas eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Mas quando você vai conversando, você vai percebendo que essa crença, essa fé é uma fé muito frágil. Uma fé viva exige de nós um temor. Interessante que o Salmo de hoje diz: felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Se nas nossas famílias nós fôssemos tementes a Deus,
eu garanto para vocês que nós não teríamos tantas famílias divididas. Quantos divórcios nós encontramos hoje? Falsos modelos de família que estão por aí. Então, na verdade, a falta de temor a Deus faz com que nós vivamos a nossa missão, a nossa vocação, de modo irresponsável. Quando nós somos tementes a Deus, nós realmente fazemos como José. José sabia muito bem que não era fácil, não seria fácil. Mas José esteve ali o tempo inteiro, caminhando, protegendo, guardando, sendo a segurança daquela família. O papel dos pais, o papel do homem. Por que a gente encontra tantas famílias desestruturadas? Hoje existe, na verdade, uma infinidade de situações que favorecem com que as nossas famílias fiquem desestruturadas. Se você não tem um pai em uma família, e um pai que exerce realmente o seu papel na família, naquela família os filhos serão todos inseguros. Não somente pais ausentes, ou na verdade, a não existência ali do pai naquele lar, mas principalmente aquele pai que não se apresenta no seio familiar como a segurança daquele lar. Quem é que dá a regra? Quem é que se apresenta na família como essa presença que traz segurança para os filhos? É o pai. Por mais que uma mulher possa fazer esse papel, cumprir esse papel, mas é o pai, a presença do pai que vai dizer: não é assim. Eu me lembro quando eu morava em Belém, justamente eu acho que foi nesse período do Natal ou da Páscoa. Eu estava entrando, ali conversando com o pessoal ali na porta da igreja, conversando com a pessoa que estava ali à frente ali, e na hora entrou, uma criança, e a criança ela era autista. Só que quando entrou os pais entraram, e a criança foi entrando depois, a criança foi muito desrespeitosa ao rapaz que estava ali na frente, da porta, acolhendo as pessoas. Quando o pai escutou aquela criança sendo desrespeitosa, mesmo aquela criança sendo autista, o pai disse: o que você falou? Volte e peça perdão, peça desculpa para ele, retorne. A criança não era uma criança, tinha 14 anos, era um adolescente. Ele retornou, pediu perdão e aí entrou o papel do pai de dizer: é assim que se faz dessa forma. O pai poderia, como hoje, o pai e a mãe poderia dizer: poxa, mas ele é autista, compreenda. Claro, ele é autista, e certamente a pessoa que recebeu compreendeu que ele era autista, mas não é por causa disso que o pai e a mãe não têm um papel de orientação. Não é por causa disso. Então eu achei muito bonito e dou esse exemplo para a gente entender o papel das duas figuras, Aí quando fala do papel da mulher, aí me fala do papel de humanizar o homem e de humanizar a casa. O papel de humanizar o homem, de tornar aquele ambiente um ambiente mais humano, esse é o papel da mulher. Então, queridos irmãos, isso só acontece se nós somos tementes a Deus. Você quer um lar abençoado? Nós queremos que tudo na nossa vida seja abençoado. Quando você fala de bênção, todo mundo quer bênção.
Mas a bênção de Deus acontece à medida que você é temente a Ele. Se você for temente a Deus, as bênçãos de Deus acontecerão na tua vida, na tua família. O respeito, eu respeito a Deus. É interessante que a gente sabe muito bem que quando nós falamos desse dom do Espírito Santo, o temor de Deus, a gente diz que o temor de Deus é o respeito que nós devemos a Deus. De fato, o temor é o respeito que nós, não é o medo de Deus. Mas o grande problema hoje é que as pessoas dizem, eu respeito a Deus, mas é como se a pessoa, ela tivesse perdido a referência de que Deus é o Criador e que nós somos criaturas, de que Deus nos orienta, dita o caminho e nós obedecemos. A nossa relação filial com Deus não pode ser uma justificativa para a gente não reconhecer que existe essa diferença entre nós. Eu devo obedecer. Quando o filho perde o respeito ao pai, o respeito à autoridade ao pai, o que o pai fala, ele já não vai ver como uma direção para a vida dele, porque ele perdeu a referência de autoridade. E nós não podemos perder a referência de autoridade de Deus. Deus dita para nós os seus mandamentos, e da nossa parte, como filhos que querem ser obedientes a Deus, nós buscamos cumprir, reconhecendo a nossa fraqueza, sabendo que temos muitos limites, confiando na graça de Deus, esperando nos auxílios divinos, mas nós queremos obedecer. No nosso coração existe o desejo de obediência. A primeira leitura de hoje e a segunda leitura de hoje, elas nos dão conselhos e promessas. Deus nos dá muitos conselhos, e se a gente cumprir esses conselhos, alguns desses conselhos têm promessas, e esses conselhos são direções para a nossa vida. Diz o livro do Eclesiástico: Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. Evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Nós precisamos honrar os nossos pais, respeitar os nossos pais. Hoje os filhos acham que nem precisam, mas também tem culpa nossa nisso. Os filhos agem assim porque os pais permitiram que assim eles agissem. Então tem responsabilidade nossa nisso. Então hoje os filhos nem mesmo pedem a bênção aos seus pais. Pedir a bênção. É importante você pedir a bênção, ser abençoado. Assim como você vai a um sacerdote. Por que você vai a um sacerdote e pede a bênção? Porque você tem a consciência que um padre, ele é um pai espiritual. Você pede a bênção dele. Você se sente abençoado com a bênção do sacerdote. Mas você precisa também reconhecer que a bênção do seu pai e da sua mãe reveste você de graças. Parece que é vergonhoso a gente pedir a bênção aos nossos pais. Alguns pais acham que é moderninho, é muito moderno agora ter uma relação de amizade com os filhos, mas sem saber, a amizade é importante, mas sem saber colocar também nessa relação o respeito devido. Eu sou seu amigo, mas eu sou seu pai. Eu sou sua amiga, mas eu sou sua mãe. É assim que as coisas precisam acontecer. E é assim que você forjará um futuro homem e uma futura mulher. O que você será no futuro
tem muito a ver com isso, com o que você recebeu do seu pai e da sua mãe. O pai que você será tem muito a ver com isso. Quantas vezes existem pais que não sabem educar porque não foram educados, não sabem nem como resolver um problema do filho, porque não teve um pai também que o ajudou. Então vejam como é importante. As nossas famílias precisam ser famílias que vivam a fé, que correspondam à vontade de Deus. Promessa que Deus nos faz: quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Vejam as promessas que Deus nos faz através desse trecho do livro do Eclesiástico. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Interessante que às vezes tem filhos que deixam seus pais em asilos, não querem os seus pais mais velhos próximos a eles. Quando você era pequeno e fazia tanta coisa errada, o seu pai foi paciente, sua mãe foi paciente com você. E por que agora que o seu pai e a sua mãe se tornaram seus filhos e você não quer mais ter a presença, estar perto? A gente precisa estar perto dos nossos pais, principalmente nos momentos finais da sua vida. Nos momentos finais da sua vida, estar perto dos pais. Isso é fundamental. Eu sempre, quando vou de férias, no outro dia eu estava falando até sobre isso com uma pessoa. Quando eu vou de férias, eu faço questão de ir de férias para Salvador, para a casa da minha mãe. Porque eu passo como comunidade de vida o ano inteiro distante da minha mãe. E dos meus irmãos também, né? Eu tenho 6 irmãos e muitos sobrinhos. Então, eu passo muito tempo distante da minha família biológica, principalmente da minha mãe. Porque quando eu falo da minha mãe, é porque minha mãe já tem seus 76, 77 anos. Então, eu sei que a minha mãe, por mais anos que ela vive, ela está no processo. Então, eu não posso escolher ir para outro lugar, senão para casa da minha mãe. Tenho que ir para lá, passar poucos dias, mas eu vou sempre para lá. Então é assim, a gente precisa valorizar a nossa família, valorizar os nossos pais, aprender a pedir perdão também, né? Nas nossas casas, nós filhos, pais, mães, a gente precisa cultivar esse hábito, pedir perdão. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a sua edificação. E o texto também da segunda leitura fala também sobre essa relação que deve existir entre os filhos, os pais, essa atenção mútua que deve existir entre essas figuras. Vou apenas aqui trazer alguns versículos que falam também do papel do pai, porque não somente os filhos têm deveres para com seus pais, mas os pais também têm deveres para com os filhos. Diz assim: que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos e hinos e cânticos espirituais.
em ação de graças. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus. Aí fala, o versículo 18 fala sobre o papel da esposa de ser solícita ao seu esposo, que infelizmente, por conta do feminismo, as mulheres, quando escutam essa expressão, parece que elas perderam o sentido do que significa ser solícita, porque a palavra de Deus, quando está falando de solícita e ser solícito ou solícita, está falando de ambos. Assim como a mulher precisa ser solícita ao seu esposo, o esposo é chamado a dar a vida pela sua esposa, ser solícito. Ou seja, há aqui uma submissão mútua, mas as interpretações que existem hoje fazem com que a mulher veja no homem como alguém que é um risco para ela, que ela não deve obedecer, que ela não deve respeitar, e o homem da mesma forma. E essa separação que existe hoje, como os matrimônios vão realmente dar certo? Se a gente vê um e outro como um risco, um perigo, como alguém que pode me destruir. Na continuação do texto diz: maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Então vejam que todo mundo tem responsabilidade. O pai tem responsabilidade, a mãe tem responsabilidade, os filhos. Se todos nós vivermos essa obediência a Deus, como eu dizia aqui no Salmo, realmente teremos uma família santa. Por isso queremos pedir a intercessão da família de Nazaré. Queremos pedir que José, Maria possam ser esses pais que cuidem dos nossos pais e os ajudem nesse caminho de configuração, de santidade, de fidelidade. Que a Sagrada Família de Nazaré interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sempre seja louvado.